Pessoal, boa tarde a todos. Peço para que todos se organizem para nós dar início à reunião da Comissão de Saúde. Primeiramente, como presidente dessa comissão que estou, quero agradecer a presença de cada um de vocês, pessoal do hospital, diretoria, diretor clínico. Quero agradecer também a presença da secretária municipal de saúde, Marli Perrelli, das profissionais que se fazem presente nessa casa. Agradecer aos vereadores que fazem parte da comissão específica, o Jorge Manfroni, ao Irineu Macuco e também ao Jacques, que se faz presente. O parafuso acabou de chegar, obrigado pela presença. Pessoal, eu quero dizer primeiramente que o intuito dessa reunião não é para apontar erros, defeitos, acertos ou crucificar alguém, tá bom? A nossa intenção hoje aqui é para esclarecer o ocorrido dia 16 de março envolvendo o senhor Silvino Chaves, que infelizmente veio a óbito no pronto atendimento. Nós, como fiscalizadores do município, fiscalizadores do serviço público, temos a obrigatoriedade de saber o que realmente houve naquele dia, pessoal. E através, assim, de políticas públicas dessa casa, junto com o executivo, a gente possa melhorar a estrutura, principalmente dos servidores públicos da área da saúde, e acharmos uma maneira de nos melhor comunicarmos tanto quanto o hospital quanto o pronto atendimento, que hoje, infelizmente, a gente vê que está tendo uma dificuldade, principalmente com a comunicação. Eu sei que todos os vereadores têm suas perguntas, já formalizaram algumas perguntas, mas eu quero chamar aqui a responsável pelo pronto atendimento para que se manifeste. Aí, se os vereadores concordarem, no final a gente deixa as perguntas abertas, tá bom? Eu quero chamar a secretária e a Stephanie, então, como responsável técnico, para compor o plenário aqui, por favor. Pode ser. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Stephanie. Eu abro a palavra para, não sei quem quer se explanar primeiro aí sobre a situação no ocorrido. A gente pede para que vocês deixem claro o que realmente aconteceu para o nosso entendimento. Tá. Tá bom? O paciente deu entrada para nós no pronto atendimento 1h pouco da madrugada do dia 15. Ele chegou já desacordado, deu entrada na emergência, foi feita a intubação já, viram sinais vitais, foi feita a intubação. Pelas 4h da madrugada me ligaram perguntando aonde iam colocar esse paciente, porque tinha feito um teste rápido IgG e IgM, e o teste rápido IgG e IgM positivou, deu reagente. Foi colocado na sala de observação, que foi improvisada, e mantido o paciente lá. Era o Dr. Jair, que estava de plantão, né, no PA. Foi ele que solicitou o IgG e IgM. E o paciente ficou em observação lá. Foi pedido exames e tal, laboratorial, e suspeito era Covid. Pela manhã, às 7h, o Dr. João Paulo pegou o plantão, avaliou o paciente e falou: não, esse paciente não é suspeito de Covid, porque o parâmetro de ventilador está muito pouco, o paciente com Covid não fica nesse parâmetro, está com o abdômen distendido e tal, vamos pedir mais exames e vamos tomografar esse paciente. Quero uma tomografia de tórax, crânio e abdômen. A gente demorou a conseguir a tomografia porque havia vazado a informação de que o paciente seria supostamente um Covid positivo. Até que foi lá por meio-dia, já tinha chego os laboratoriais dele, sugestivo de sepse,
Meio-dia ele foi e tomografou. A tomografia de tórax dele estava limpa, com ausência de sugestivos de Covid e tinha alguma coisa no intestino. O doutor levou ele para a sala de emergência de novo, tirou ele da observação improvisada, que era para suspeito de Covid, levou para a emergência e manejou o paciente o dia todo. Conversou, entrou em contato com a cirurgia do hospital. O doutor Michel, acho que o doutor Luiz avaliou primeiro e logo depois o doutor Michel avaliou o paciente e falou que poderia internar o paciente, que era para internar para ele. Era alguma coisa abdominal do paciente, o paciente era etilista, ele tinha um TGO de 1.300 e pouco, era um valor muito elevado, e começou a encrenca com o hospital, porque aí o hospital não queria receber por ser um paciente IgG e IgM positivo. Esse horário qual que era, Stephanie? Só para esclarecimento? Poxa, devia ser umas 5:30 da tarde, mais ou menos. Foi feito, nesse meio tempo que a CEDIX não queria aceitar o paciente, foi pedido para a doutora Adelaide coletar um AG, que é um antígeno, né, que você vê se o paciente está transmitindo a doença. O AG deu negativo, aí foi informado a CEDIX, nisso eles aceitaram o paciente. Mais tarde, à noite, a própria família pagou mais um antígeno para o laboratório Iguaçu, que também deu negativo, o antígeno do paciente. A epidemiologia também entrou e viu que o paciente tinha sido positivado em janeiro. O paciente teve Covid em janeiro. Isso já era mais um indício de que ele não estaria com Covid naquela data, né? Aí começou a briga, o hospital, não posso aceitar porque não tenho vaga de Covid, e os médicos do PA, não, ele não é Covid, ele não é Covid, ele não é Covid. A briga ficou nisso, né? Mais tarde veio a ser chamada a polícia, foi entrado em contato com o promotor, foi entrado em contato, o doutor Wilson Galiás entrou em contato comigo, perguntando o estado do paciente, eu passei para ele. Mesmo assim, não foi aceito o paciente. Às 1h15 do dia 16, o paciente veio a óbito com nós daí. Mais tarde veio as meninas que estavam no pronto atendimento coletaram o PCR do paciente para mandar para o LACEN. Foi enviado para o LACEN e o resultado veio positivo. Com esse resultado positivo, eu entrei em contato com a epidemiologia da 6ª Regional, que me orientou e falou que iria conversar com a CESA para ter mais uma certeza do que estava falando. A mulher da 6ª Regional me informou que RT-PCR, uma vez positivado, você não coleta em 90 dias. Você não coleta em menos de 90 dias porque o RT-PCR vai dar positivo. Pode dar positivo ou pode dar negativo em menos tempo. Mas em menos de 90 dias não é indicado coletar porque o paciente pode apresentar positivo ainda. Não sendo indicado o isolamento, nem tampouco que ele esteja transmitindo ainda a doença. E a família do paciente, ela deixou claro isso para vocês, que ele já tinha pego o Covid? Quando ele deu entrada? Não, porque eles foram de madrugada, ele foi com um vizinho. Ele foi levado por um vizinho e por um filho. Aí ficou lá o paciente, foi Covid. E eles não tinham informado para o médico do plantão de madrugada. Eles vieram, a gente veio a saber pela epidemiologia. Certo. Eu abro as perguntas para os nobres vereadores. Fica à vontade, vereadores. Boa tarde, senhor presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Boa tarde aos demais vereadores que compõem essa casa. Boa tarde a todos os servidores do Hospital Dr. Paulo Fortes, as demais pessoas que nos acompanham, a secretária de Saúde Marli, a Stephanie, enfim, a todos os servidores aqui também. Stephanie, qual é o procedimento se, caso chegar um paciente no PA
e ele estiver infartando, mas ele tem sintomas de Covid, como que é feito? A gente vai ter que fazer um AG. O antígeno é o único teste que a gente tem, que é o rápido e o mais fidedigno, né? Vai ter que ser feito o AG. Se ele tiver positivo, ele vai ter que ser atendido na sentinela. Qual que é o tempo para sair o resultado do AG? 5 minutos. 5 minutos ele sai. E a probabilidade de erro dele? É o mais fidedigno que tem, 98%. Tirando o RT e PCR do LACEN, né? Jóia. Aí ele é o mais fidedigno. Acusou positivo. Negativo. Os 2 AG foram negativos. O que Tá. acusou positivo foi o IgG e o IgM, que é o do dedo. Tá. Mas esse paciente chega, um outro paciente chega hoje no PA, infartando, e o AG positivou. Qual que é o procedimento? Sentinela, Sentinela. Hoje? hoje. Tá. E na ocasião que aconteceu com o óbito, era direto para o hospital? Não, ele ia ser atendido por nós. Tá. Como ele foi? Entendi. E do Sentinela hoje, vocês conseguem solicitar a transferência externa? Agora conseguimos. Faz uma semana, acho, né, Marli? Nem isso. Na ocasião não tinha condição de solicitar. Não. Mesmo que vocês conversassem com o hospital, abrissem um procedimento lá e fossem buscar essa vaga, não tinha essa condição, porque ele tem que dar entrada no hospital. Ele tem que estar internado no hospital para estar na central deles, né? Central de leitos. Era isso. Acho que para esclarecimento, eu tenho conhecimento que as transferências, vereador, são reguladas pelo Estado através do hospital. Hoje, era sabido que ia ser feito pela Sentinela, isso? Sim, pelo pronto Vocês atendimento, foram né? cadastrados, estão fazendo hoje. Fomos. Mas quando esse rapaz chegou lá, vocês não tinham acesso ainda. Não, a gente só teve acesso pela demanda do Covid mesmo. Certo. Daí foi liberado. Uhum. E pelo fato de vocês saber o quadro clínico, saber que ele necessitava dessa cirurgia, vocês de imediato tentaram passar para o hospital. Senão vocês teriam chamado o SAMU e pedido transferência. Ou não se enquadraria nessa situação? Não, porque nós não tínhamos acesso à central. O procedimento era o paciente internar no hospital para transferir de lá. Mais algum vereador? Esse primeiro diagnóstico dele, à 1 da manhã, você relatou que foi o Dr. Jair. Foi o Dr. Jair, aham. Tá. Nessa primeira anamnese que ele realizou, ele já não detectou essa causa grave dele? Não, na verdade até foi um exame mal formulado, né, no momento, porque o paciente chegou e foi para o tubo e vamos ver se é Covid. Antes mesmo de fazer o exame laboratorial, né, eles pegaram o teste rápido e fizeram. E deu positivo, porque foi um paciente positivo em janeiro, né? Então ele vai apresentar ainda um IgM positivo por um tempo. E daí ele foi reavaliado às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã, quando o outro plantonista chegou. Pelo Dr. João, que solicitou tomografia. João Paulo, aham. E nesse momento ele também não detectou que a situação desse paciente era grave? Sim, foi, tanto que ele pediu a tomografia com urgência. A tomografia, tanto que foi ligado, o Cedix falou que queria fazer a tomografia às 5 da tarde. E o doutor falou, se eu achar que a tomografia fez falta no diagnóstico dele e ele vier a óbito aqui, eu vou escrever no prontuário, que vocês se recusaram a fazer. Aí logo após eles ligaram e falaram, pode mandar o paciente. Isso foi que horas? Foi em torno... Eu tinha entrado em contato com o Cedix, informado que o doutor tinha descartado o Covid, e eles mandaram ir às 10. SAMU foi, pegou o paciente, chegou na Cedix mandou de volta, porque era um paciente Covid. Aí, nisso, a gente entrou em contato de novo, o doutor falou com a moça do Cedix, e a gente voltou meio-dia aí, para fazer as tomografias. Tá. E para solicitar o internamento no hospital, teria que obrigatoriamente passar pela tomografia? Não, poderia ter solicitado antes, mas aí ele não teria um caminho, entende? É para o clínico, é para a cirurgia, entendeu? Sim. Precisaria de um diagnóstico específico. Ele queria ter um caminho a seguir, porque não tinha muita história do paciente, entende? E esse exame, Stephanie, que
você citou, vocês técnicos sabem se o paciente já era covidado, mas ele não transmitia, não continuava a transmissão. Como assim? Esse exame ele aparece que ele já deu positivo. O primeiro que ele fez, o de madrugada, apareceu o IgG junto, né? Então, se teoricamente fosse um paciente positivo recente, por exemplo, que ainda está em fase de transmissão, seria um paciente da fase final da doença, né? Normalmente apresenta IgM e IgG positivo no final da doença. Entendi. Com menos de 10 dias não vai pegar o IgM nesse teste do rápido. E o hospital, a gente já vai descobrir daqui a pouco, mas tiveram acesso aos exames dele? O prontuário dele, tudo? Para rejeitar essa situação ou por conhecimento de vocês? Não, foi o Dr. Michel quem avaliou. Certo. A recusa depois, não, eles não tiveram. O Dr. Wilson Galeazzi me ligou para perguntar como o paciente estava, mas eu informei por telefone. Mais algum vereador? Eu passo a palavra então para a secretária de saúde. Com a palavra, Marli. Boa tarde a todos e a todas. Giciel, presidente da comissão, vereadores, todos presentes, né, os funcionários e colaboradores do hospital. Né, é um momento bastante difícil, né, porque isso, por mais discussão que tenhamos, a vida do paciente, do seu Silvino, né, infelizmente, né, não poderá mais retomar, mas é importante esclarecer alguns fatos, né, até o que eu tenho conhecimento. Não vou poder discutir as questões técnicas que não cabe a mim, né, mas até onde eu estava, né, envolvida nessa situação. Então, eu tenho aqui todos dois laudos, né, dois pareceres do Dr. Jair Paixão e João Paulo, que estavam no plantão. Então, são dois relatórios, né, desses procedimentos que foi até o momento. Em relação ao que você perguntou ao exame, né, o exame de Covid em janeiro, que ele positivou, então a Vanessa enviou ao pronto atendimento para ter conhecimento, né, do tempo que ele estava, né, em contato com o vírus, e aí depois, na sequência, né, todos os trâmites. Até onde eu acompanhei, né, às 21 horas mais ou menos, eu liguei para o hospital e falei com o enfermeiro Patrick, porque o PA, o pronto atendimento, havia me repassado, né, uma recusa em relação ao hospital a esse paciente. E que esses dois exames tinham dado negativo, e eu queria saber qual foi a razão que não havia possibilidade, né, de esse paciente ser internado no hospital. O Patrick me informou, né, que era procedimentos da CCH, que o paciente, se estivesse suspeito ou se tivesse algum indício, né, do Covid, ele não poderia ser atendido no hospital, em razão até da transmissão aí, né, em todo o ambiente hospitalar. Aí eu perguntei novamente para ele, porque esses dois exames tinham dado negativo. Ele falou que havia necessidade do PCR, e eu ainda insisti com ele, mesmo falando a ele: olha, eu não tenho conhecimento da totalidade disso, talvez fosse uma conversa entre os médicos, né? Mas, voltando novamente ao PA, né, eu perguntei se o plantão, né, porque como existe essa parceria hospital e prefeitura, né, que há o plantão do cirurgião, né, que é feito esse repasse ao hospital. Eu perguntei se o cirurgião não teria avaliado o seu Silvino, né? Aí o PA me informou que sim, que o Michel tinha avaliado e tinha aceito esse paciente para a cirurgia no hospital, né? Então, eu não posso falar de questões técnicas médicas, né? E sim o que coube até o procedimento que eu estava envolvida. E até às 23 horas, mais ou menos, acho que foi 23 horas, desculpe, que eu falei com o Patrick, que tem aqui no meu celular. Até o momento, eu perguntando como se encontrava o paciente, e aí 1h10, mais ou menos, a informação que foi a óbito, o seu Silvino. Então, o que eu tenho conhecimento até o momento, né, depois até o hospital pode falar
dessa questão, né, dessas normativas, né, do paciente no suspeito com Covid não poder adentrar o hospital, né? Então eu não tenho conhecimento tão profundo para discutir essa questão, mas até aquele momento, né, havia uma insistência, né? Por isso que até na nota, né, quando eu falei que havia uma recusa do hospital, né, em relação ao paciente, que foi o que aconteceu, né, na minha solicitação. Não necessariamente todo o trâmite médico, organização, foi isso que eu relatei, né? Até onde eu tenho aqui todos os prontuários, né? Inclusive aqui tem a conversa com o Michel, né? A necessidade de colocar, né, o paciente na central de leitos. Então hoje nós conseguimos com a 6ª regional que o próprio Sentinela consegue colocar o paciente na central de leitos e também transferir da Sentinela se houver. Eu acho isso um grande avanço, porque quando o hospital não tem a possibilidade de internar esse paciente, nós não conseguimos fazer nada. O hospital tem 4 leitos para Covid e essas pessoas, esses pacientes ficavam no Sentinela até que tivesse uma vaga no hospital e colocasse na central de leitos. Então, foi um avanço também de ter a possibilidade de o paciente, se tiver vaga, né, possa sair também do Sentinela, como já aconteceu. Então, acho que isso acaba ajudando também no sentido das transferências, né? Estou à disposição também para questionamentos. Alguma pergunta para a secretária Marlene? Você pode, por favor, usar o microfone ali, tá? Só ligar ali para que está sendo gravado ali, tá? Boa tarde a todos, as autoridades presentes, aos colegas, aos jornalistas. A pergunta né, eu acho que a pergunta fundamental, se houve algum prejuízo ao paciente, no entendimento de vocês, por ele não ter sido internado no hospital. Haja vista que o seguinte, eu sou médica anestesista, né? Pelo que eu li, pelo que eu conversei com o Dr. Michel, era um paciente extremamente grave, né? Tem relatos ali no prontuário até que ele já tinha uma abertura de pupila, né? O paciente, uma UTI maior, o paciente que entra com abertura de pupila, entra para protocolo de morte encefálica. O Dr. Michel não tinha um diagnóstico desse paciente, né? Poderia ser alguma coisa abdominal, enfim, né? Não tinha um diagnóstico fechado disso. Eu, como anestesista, né, com um paciente extremamente grave, não levaria esse paciente para o centro cirúrgico até que estivesse estabilizado. Não é um paciente que ia aguentar uma cirurgia, paciente depletado, com droga vasoativa em doses altas. Então, é isso que é o primordial que tem que ficar. Houve prejuízo ao paciente por não ter sido internado no hospital? Essa é a minha pergunta, sabe? Olha, Leila, ao meu ver, né, aonde a gente confia que o paciente pode ter maiores possibilidades, né, sem falar em questões técnicas, para mim é o hospital, né? Eu penso que, assim, eu imagino que a gente, né, nessa segurança de ter alguma, né, alguma situação, até porque o próprio médico do hospital que estava em plantão avaliou e disse que havia possibilidade. Então, a gente confiou nisso, né? Sim. Ao meu ver, é que toda possibilidade de possibilidade da vida, eu acho que seria extremamente importante. Não posso te dizer de todo o critério técnico e, né, como já mencionei, mas a possibilidade que foi dada, e foi por isso até que eu entrei no momento de insistir, né, essa insistência em relação ao paciente. E Patrick me explicou toda a situação e eu ainda falei, não, né? Como também à tarde, conversando com o Galeazzi, né, havia a possibilidade, né, do CTI, né, mas ainda não tinha nenhuma avaliação da questão do Covid, né?
naquele momento foi me repassada a informação que não tinha ninguém no CTI. Não. Sendo Covid ou não Covid? Não, só deixa eu terminar, então, Leila. Sim, só deixar terminar a questão com a tua do pergunta, COVID né? de lá, certo. E só estou relatando, né, o que aconteceu, e aí ainda não havia sido avaliada essa possibilidade do Covid, porque aí o Galeazzi tinha dito, olha, há essa possibilidade. Aí no decorrer do trâmite que foi levantada a questão da Covid, e aí que deu toda essa questão. Mas a sua pergunta para mim é que a confiança relacionada a estar no ambiente hospitalar e num pronto atendimento, né, eu responderia que sim. Então, na verdade, não. Né? Nós não temos leitos de UTI dentro do hospital. Nem né? no PA, né? No Nem, PA também nem não no temos PA. a possibilidade. Não, exatamente. Nós somos, como diria, um estado ali de passagem para uma UTI. Né? Então, nós não temos gasometria, nós não temos fisioterapeuta, nós não temos equipe treinada de UTI. A gente faz, tanto o PA como instituição, quanto o hospital, a gente faz o que a gente pode da melhor forma possível, sempre, sabe? E eu acredito que o PA tenha condições hoje, técnicas, de equipamentos, melhores, inclusive, que o hospital. Né? Por tantas dificuldades que a gente, com compressor de ar, na ventilação do paciente, correndo atrás aí de equipamentos, hoje o PA tem uma estrutura melhor, além do médico presencial 24 horas. Então, assim, isso que eu acho que ficou bem claro na minha cabeça, sabe? Um paciente extremamente grave, né, que precisaria de uma vaga de UTI, para ele ter um prognóstico melhor ou qualquer coisa melhor, independente de Covid ou não, esse paciente estava assistido. Então, esse fato de que o paciente indo para o hospital, independente que, olha, só assim pudéssemos transferir, a gente sabe que nenhum hospital, nessa situação de hoje, nenhum hospital deixaria esse paciente adentrar, mesmo com RT-PCR, demorando um dia, enfim. Só pela suspeita de Covid, os hospitais estão pedindo PCR para a gente, tá? Para os pacientes. Eles estão pedindo para a gente encaminhar pacientes clínicos. Então, nessa não tinha vaga de UTI, tá? Ou ficaria lá ou no hospital. E é isso que tem que ficar claro. Esse paciente não teve prejuízo. Porque se esse paciente tivesse ido, se essa situação fosse melhor conversada e resolvida entre as partes, e o paciente estivesse estável, né, e a gente conseguisse mandar ele para o hospital, olha, precisa de cirurgia urgente, né, só a cirurgia resolveria o problema dele, daí eu concordaria que, olha, houve um prejuízo. Nessas situações que eu vi, de falta de um diagnóstico preciso, paciente com um quadro gravíssimo, que estava sendo assistido e mesmo assim veio a óbito, eu posso dizer com 120% de certeza que não houve prejuízo ao paciente por não ter internado no hospital. Até porque a própria transferência de um lugar para o outro, ela pode gerar uma maior instabilidade hemodinâmica nesses casos. Bom, Leila, eu assim fico extremamente preocupada quando se diz que o PA tem mais estrutura que o hospital. Eu também fico bastante preocupada. Eu também fico. E também muito, pensando que a diferença do PA do hospital é que o hospital tem um centro cirúrgico, né? Tem a possibilidade. Sim, mas não era o caso do paciente. E o PA já não, né? Nós não temos essa possibilidade. Então, com certeza, diante de tudo isso, e o que a gente sempre vem discutindo é que a estrutura do hospital, com certeza, tem que ser melhorada, tem que ser colocada. Né, até os pacientes que estão lá entubados, né, não há ainda médico 24 horas, todo mundo sabe disso, mas eu penso, na minha concepção, assim, qualquer possibilidade, um fiozinho de esperança valeria a pena, porque no PA nós temos a limitação, né? Nós temos também limitações, não temos centro cirúrgico, não temos essa possibilidade, né? Então, para mim, na minha concepção, né? Eu entendo que você está... todo o teu relato técnico. Sim, mas acho que era... Obrigado, doutora Leila. Pela ordem, diretor, pode se pronunciar, por favor? Completar, então. Tá. Eu gostaria de fazer algumas suposições aqui. Senhora secretária, com todo respeito, o caso do seu Silvino Chaves foi o gatilho para acordar a 6ª Regional
e para acordar o pronto atendimento. Porque naquela ocasião, quando eu falei do caso que estava acontecendo, por eu não admitir de forma nenhuma a maneira como as coisas foram conduzidas, e ao estar falando com a Ângela da 6ª Regional, eu gostaria de deixar bem claro que cada palavra que eu vou falar aqui, vocês podem considerar juramentada, porque cada palavra tem um testemunho. Ao falar com a Ângela da 6ª Regional, ela estava no telefone indo para uma reunião com a chefia da 6ª Regional. Aguarde um pouco na linha, doutor, porque estaremos falando a respeito agora então. E nesta conversa no telefone, eu coloquei para ela a situação que, em primeiro lugar, o médico que estava de plantão no hospital e que foi ver o cirurgião, o anestesista, o Dr. Michel, a Nathalie foi pegar, né, o acesso central lá, quer dizer, que é o que poderia estar sendo feito numa UTI, né? E esse paciente já deveria estar na central de leitos já há muito tempo, isso que eu falei para a 6ª Regional. Já deveria, por que não estava já na central de leitos desde a hora que entrou, já na noite anterior, a 1h30 da manhã, no pronto atendimento? Tinha que ter ido para a central de leitos. Isso foi uma falha da CESA, e isso é uma falha da 6ª Regional. Não é uma falha nossa, nem do município. Porque só então assim acordaram que deveriam passar o pronto atendimento de São Mateus a ter o mesmo direito que as UPAs de Curitiba. As UPAs de Curitiba estão funcionando como hospitais, os postinhos estão funcionando como UPAs, as UPAs estão funcionando como hospitais e tendo o direito de colocar o paciente na central de leitos já há muito tempo. Então a 6ª Regional de Saúde estava dormindo a respeito disso. E naquela reunião, durante o meu telefonema, eu conversei com eles por telefone e eles estavam em reunião. Eles me passaram, a partir deste momento, doutor, a partir deste momento, o pronto atendimento de São Mateus do Sul vai passar a ter direito a colocar diretamente na central de leitos. Eles deviam ter colocado isso muito antes, talvez uma semana antes ou muito antes. Sabe o que aconteceu? Eu me sinto em casa, porque a minha função aqui, além de representar o hospital, é buscar junto a todos uma ajuda, uma conciliação, porque o nosso inimigo comum de todos se chama Covid, e se nós não estivermos preparados, isso aqui, esse seu Silvino, coitado, ele foi apenas o gatilho, porque independente até dessa questão de que a 6ª Regional acordou para isso, já continuou durante a semana se repetindo casos iguais, de tentativas de levar para dentro do hospital pacientes já entubados, procurando uma UTI que não existe dentro do hospital. Então, aonde eu quero chegar? Quando a 6ª Regional iniciou o processo de preparação das cidades que compõem a 6ª Regional para enfrentar um Covid, eles vieram aqui e algumas vezes nós fomos lá. E, ao estarmos falando que o nosso hospital, por ser de baixo risco, não tinha estrutura para receber casos graves de Covid, a resposta da CESA, através da 6ª Regional, é que não havia necessidade. Nós pedimos para o chefe da 6ª Regional que nos ajudássemos a equipar o nosso hospital para receber casos graves. Ao que nós fomos respondidos, que não havia necessidade, porque aqui seria apenas passagem. Quem é que ia sonhar que a grande estrutura hospitalar curitibana e paranaense, de centenas de leitos de UTI, um dia ia não ter um leito para um paciente aqui de São Mateus grave? É isso que aconteceu. Eles esperavam que o pico do Covid fosse em abril, em maio, em junho, em julho, agosto. Estamos esperando até hoje, está cada vez maior a onda, está cada vez maior o pico. Nós estávamos falando, agora há momentos, a RGG e IgM para o Covid-19.
Não, senhores, nós estamos falando do P1. O Covid-19 é aluno do P1. O que morreu de gente o ano passado, durante o ano inteiro, foram 170 mil habitantes no Brasil, já morreu agora em 3 meses. O seu Silvino deveria receber, sim, uma homenagem póstuma, por ele ser um marco, por provocar essa reunião aqui. Porque algumas das coisas que eu estou falando agora aqui, em gestão anterior, quando subtraíram do hospital o pagamento do nosso clínico de plantão, que os nossos recursos já são precários, inclusive humanos, quando nós fomos até uma rádio para começar a dizer que ao invés de nós recebermos recursos, nós estávamos nos tirando, né? Alguém com muito poder mandou excluir a nossa fala, todo o trabalho que eu e a presidente tivemos de explicar algumas situações. Então, eu estou pedindo aqui que vocês possam entender algumas coisas, a maneira como as coisas se passam. O médico de plantão do hospital na segunda-feira, presencial, era eu. Eu era o médico. Existe uma norma no CRM que diz que quando você vai transferir um paciente para o médico, você, o mínimo, é erguer um telefone e falar com esse profissional. Eu já sabia do atendimento dos nossos colegas atravessando ali para o pronto atendimento, né? Mas quem estava presencial no hospital era eu. Eu era o responsável pelo hospital, pelas pessoas que ali estavam em tratamento, e eu era o responsável por receber o telefonema que eu fiquei esperando até hoje. Porque a pessoa que deu o telefonema para o promotor, que é sempre a mesma pessoa que liga para o promotor, tá? Que até hoje essa pessoa está babando sangue e veneno pelos 2 lados dos lábios, porque foi excluído do hospital por causa do seu péssimo comportamento. Depois que a pessoa teve toda a sua vida dando alimentação para os seus filhos de lá do hospital, a partir de um certo momento que suas intenções não foram mais aceitas no hospital, e seus ganhos, passou a ser inimigo número 1 do hospital. E aí todas as oportunidades, inclusive eticamente, já foi chamada a atenção, usando pacientes como tal, como agora, usando pacientes para jogar a polícia imediatamente. Qual era o sentido de chamar o promotor e a imprensa ao mesmo tempo, e a polícia? Estão lidando com bandido? Não estão, não. Essa pessoa, que eu não reconheço tecnicamente como uma pessoa idônea, essa pessoa não foi capaz de ligar para o médico do plantão presencial, que era eu. Tudo que eu ouvi aqui foi falando enfermeira, com enfermeiro, com outro enfermeiro, na parte da noite. Primeiro, esse paciente foi um erro da 6ª Regional, que já devia ter aberto isso para o pronto atendimento há muito tempo, porque esse paciente já devia estar na central de leitos e estar a caminho de Curitiba para uma UTI. Todos aqui, eu acho que não precisava nem a doutora Leila ter dito aqui que nós não temos UTI, todo mundo sabe que esse hospital não tem UTI. Agora, esse hospital, nesse dia, nessa noite, nós estávamos com 6 puérperes, 6 bebês recém-nascidos, 9 pessoas internadas, também com dificuldades e baixa imunidade, e criança na pediatria. 4 leitos Covid ocupados, lotados, e esse paciente estava numa observação improvisada do pronto atendimento. A enfermeira Stephanie, responsável pelo setor da tenda. Então, como falou a doutora Leila, nessa observação improvisada, é parecida com o nosso isolamento improvisado. Se dependesse da 6ª Regional de Saúde, nós não teríamos nem sequer esse isolamento de 4 leitos. Vocês sabem de onde vêm os recursos para pagar técnico de enfermagem, enfermeira e médico que estão atendendo lá nos 4 leitos do Covid do hospital, de passagem? Do próprio hospital. Nós não recebemos um tostão até agora, 1 centavo para pagar um profissional para atender
algo além do que é a nossa rotina de todo dia. Eu venho desse hospital, sabe? Eu venho vendo esse hospital sofrendo a matilha da internet, dia a dia, só paulada. E eu fico comparando com o que aconteceu com a história da PM de União da Vitória, que em 4 anos saiu do poço, e cada 5, 6 anos abria uma ala nova. Como é que um hospital desse poderia estar abrindo uma ala nova cada 5, 6 anos? Como é que poderia melhorar? Como é que poderia ter UTI? Como é que poderia ter mais médicos? Porque se fôssemos comparar o nosso hospital com o que ele recebe de recursos, é um dos hospitais mais baratos que existe para tocar, dos que eu já conheci na minha vida. São extremamente poucos os recursos, e do pouco que tinha ainda foi nos tirado. Então, eu acho muito bom essa conversa aqui, porque os senhores vereadores, que também são fiscais e legisladores, já acompanham toda essa história. Nós não podemos ficar omissos de entender que esse Hospital de São Mateus já deveria estar muito à frente. Tudo bem, vamos nos tranquilizar, porque vai haver um novo hospital. Ele está sendo construído com outras verbas, oriundas de outra maneira, né? Não está sendo construído com as verbas do hospital, né? Mas enquanto lá está sendo construída, é uma outra história. Enquanto isso está acontecendo, o nosso hospital, que foi construído pelos seus avós, pelos seus bisavós, por suas bisavós, está com muito sacrifício. Acredito que, como lá na minha cidade, com rifas, com gincanas, com pedidos a deputados, com uma dificuldade enorme, há em torno de 90 anos. Hoje essa geração não sabe de onde veio. Vamos dar pau no hospital, qualquer coisa vamos dar pau no hospital. Então começa por ali. Falta de respeito pelo médico que está lá de plantão, que deveria ter recebido um telefonema. Agora, o médico que estava lá de plantão tinha que, no mínimo, saber e soube que esse paciente estava em insuficiência renal, falência pulmonar, chegou praticamente está lá no prontuário, tá? Com os olhos quase midriáticos. O que é olhos midriáticos? É o olho de quem está morrendo. Estava mal em todos os sentidos. O anestesista que atravessou a rua para analisar junto com o Dr. Michel, disse: eu não aceito fazer anestesia se precisar fazer. A doutora Leila também não aceita. Quem é de sã consciência, cirurgião e anestesista, que leva um paciente naquelas condições para a mesa, não sobrevive na mesa. Você precisa primeiro dar suporte para um paciente desse. Agora, nós que estamos no plantão, e como diretor, e como plantonista, eu tenho no mínimo a obrigação de ter o respeito com o meu hospital e com os pacientes que estão ali dentro internados, de fazer o que todos fazem até para entrar num restaurante. Para entrar num restaurante hoje você tem que estender a mãozinha e tirar a temperatura. Se tiver com febre não entra. Agora, eu estou com a UTI, aliás, a UTI não, a ala Covid lotada. Eu só tenho os outros lugares de pacientes não contaminados para colocar esse paciente lá para dentro. Esse paciente está com uma síndrome, esqueçam Covid. Agora esqueçam por 5 minutos Covid. Esse paciente está com uma síndrome infecciosa. Lá no prontuário diz sepse. Esse paciente é um paciente para isolamento. No mínimo isolamento. Ele já era para ter ido para UTI. Então, devia ter ido para UTI, não foi por falha da orientação da 6ª Regional ter sido mais precoce. Deveria ir para um isolamento, não foi para isolamento porque o nosso isolamento estava lotado. Deveriam ter falado com o médico de plantão, falaram só com os enfermeiros, e médico a médico, pelo que me consta, médico da noite, médico do dia e outro da noite, não foi capaz de levantar o telefone para falar com o médico presencial, para saber se o hospital tivesse vazio, não tivesse crianças, não tivesse gestantes, não tivesse outras pessoas doentes, seria muito fácil dizer: pode vir. Agora, nós temos uma responsabilidade não só com o seu Silvino Chaves, e sim também com todos que estão dentro do hospital. Eu acredito que também, quando nós formos ver historicamente o que anda acontecendo
aqui, com a nossa cidade. Eu estou querendo me candidatar a ser secretário de obras, porque eu sou médico, eu vou ser secretário de obras qualquer dia. Quanto tempo nós estamos cegos, senhores fiscais e legisladores? Não deveria ter uma lei que obrigasse a cada cargo técnico colocar um técnico correspondente? Quanto tempo a gente está dormindo, vendo, na área de saúde, que deveria estar se preparando já nos últimos anos? Eu estou vendo administrador de empresa, eu estou vendo advogado. Isso é falta de respeito com a população. 1 minuto para concluir, doutor, por favor. 1 minuto para concluir, por favor, que nós temos nosso tempo, 1 minuto. tá bom? Eu vou concluir. Parece que isso incomoda, né? A última Não é isso, doutor. colocação. Nós temos o tempo regimental e tem a sessão ordinária às 5 horas da tarde e tem mais pessoas para ouvir, tá? Certo. Eu peço desculpas por me estender e posso garantir para os senhores. Eu tenho bastante material, trouxe bastante material. Eu poderia mesmo me estender até amanhã. Porque minha família é daqui. Eu vim para cá e trabalho como voluntário aqui. Tem dias, e vários dias, que todos os nossos colegas de plantão lá na obstetrícia têm vontade de pegar o chapéu e ir embora. Às vezes eu digo, o que nós estamos teimando aqui? Porque todo santo dia nossos colegas vêm chorando de ver a maneira como é interpretado o nosso trabalho. Com respeito à secretária Marli, quando eu falo das questões de fora de área, eu considero a secretária bem posta no seu cargo, porque é uma psicóloga de respeito, tem toda uma história de vida, né? Mas, ainda dentro desse 1 minuto, eu acho que quando pensarem que o Hospital Novo vai abrir e se mantiver todas essas situações, né? Inclusive dinheiro de emenda que já veio há uns anos atrás, que deveria ser visto uma legislação, alguma coisa para passar, porque era o dinheiro para o hospital e não saiu, né, para o hospital. Então, realmente, para pensar em abrir um hospital novo, essa cidade, com seus representantes, tem que pensar muito bem em criar estrutura e respeitar, porque um hospital sem médico dentro é um hotel, e um hotel com médico dentro é um hospital. Aqui há de se precisar reaprender muita coisa na área de saúde, porque realmente, se depender do Poder Executivo, a área de saúde abandonada. Obrigado por me ouvirem. Obrigado, doutor. Alguém tem uma pergunta para o doutor? Dos vereadores? Quer usar a palavra novamente, Marli? Então, só para esclarecer algumas situações, daí eu peço que seja breve para nós dar continuidade. Sim, só mesmo em respeito ao doutor Manfroni que falou, mas assim, inicialmente falar da nossa sala improvisada, né? Então acabou a doutora Leila falando da importância que é o PA, a importância, então só para esclarecer que ela não é improvisada, ela foi somente isolada, né? Então temos todas as condições, senão fica essa avaliação de que nós estamos fazendo gambiarra no PA, e não é, né? Nós estamos realmente... Tanto é que eu e a secretária, com todo o respeito, fomos lá procurar ver onde que precisam ter outros leitos para aceitar. Senhora secretária, se as coisas continuarem com o ritmo que vem de adoecimento da população, com certeza, senhora secretária, vamos precisar de 40 leitos extras no mínimo. É preciso acordar para isso, senhora. Sim, né? E também em resposta ao que o senhor fala, né, que já solicitou, o hospital solicitou, inclusive, né, com uma planilha de custos, né, para poder estar lá no Sentinela, e mesmo o senhor falando isso, a gente pesquisou, não há possibilidade de um local público ser cedido para uma, né, instituição como hospital. Então, para deixar bem claro que eu não aceitei a sua sugestão, no entanto, fomos juntos lá, né, ampliamos o Sentinela, né, a nossa maior conversa e a tentativa era ampliar o hospital também, poder dar essa ajuda para o hospital, mas assim, não foi possível, né, legalmente tudo isso, não foi por má vontade, seu Manfroni.
Mas volto a insistir que agora nós temos um momento muito frágil. O seu Silvino Chaves, infelizmente, estava no limite de uma decisão da 6ª Regional anterior e depois, que poderia ter resolvido toda essa questão. Um pedido que, por favor, não seja encaminhado mais paciente, digamos, entubado ou preparado para uma UTI, precisando UTI para o hospital, porque nós não temos, e que agora já existe esse entendimento de que é para mandar para onde tem UTI. E enquanto isso, senhora secretária, nos unirmos para enfrentarmos a dificuldade que vem aí, e porque tem muita coisa atrás de nós na história que deixou esse momento nós enfraquecidos. Temos que fortalecer. Obrigado. Mais alguém do hospital quer se manifestar? Ailson, com a palavra. Boa tarde a todos. Só ergue um pouco aí, Ailson. Isso, acho que está ligado. Tá, boa tarde a todos. Eu só agora gostaria de deixar, sem querer polemizar nada, né? Gostaria de deixar bem claro que, na fala da senhora secretária, inclusive, foi falado que nós temos 4 leitos para a Covid. Isso não é verdade. Nós temos 4 leitos de isolamento. O hospital, de acordo com a 6ª Regional, não é referência para a Covid. Então, quando o paciente sai da sentinela, quando há vagas e vai ser internado lá no hospital, ele está sendo internado no isolamento. Porque o hospital não tem UTI. Só para deixar bem claro, o nosso hospital, infelizmente, não tem UTI. E também não tem leitos para Covid. Tem 4 leitos para isolamento. Ok? Obrigado. Obrigado, senhor. Só, não sei se é força de expressão, né, Ilson, mas isso a gente escuta até de vocês e a gente, né, porque ele é um leito de Covid para dizer que é especificamente, só vai, né, pessoa se tiver... que não é um leito... Para a população entender Sim. que o hospital não tem leitos para Covid. Sim, sim. Não é referência para Covid. E esse é um dos motivos pelos quais o hospital não recebe dinheiro do governo estadual ou federal para que possa sustentar os pacientes com Covid. Mas se o hospital se credenciar no SUS, por exemplo, ele recebe em relação a esses leitos? Para sustentar um paciente com Covid tem que ter UTI. Tá? Tem que ter. Para solicitar esse credenciamento para atender leitos de Covid, nós, além do hospital regional e a PENI, somos o único hospital da 6ª Regional que poderíamos tentar pleitear esses leitos. Por quê? Porque nós possuímos licença sanitária e alvará. Muitos dos hospitais da 6ª Regional são apenas 3 que possuem licença sanitária, demais que não têm licença. Um dos critérios para conseguir o credenciamento não é simplesmente o hospital dizer nós vamos credenciar. Tem o Estado do Paraná aceitar esse credenciamento. Mas é ter um médico clínico plantão presencial. Então aí já é um dos itens que nós não nos enquadramos para credenciamento. Outra coisa, o valor que passado por leito é de R$300 por dia. Então, é impossível manter um serviço para atendimento de paciente Covid. É tabela SUS, né? Tabela SUS, que o gasto é altíssimo, né, por esses R$300. Sem falar se eu credenciar o leite, eu tenho que descredenciar as outras especialidades, porque você tem todo um fluxo de atendimento para colocar, você não pode deixar a pergunta no hospital. Então, infelizmente, Mais algum profissional deseja se manifestar? Secretária? Só se houver perguntas aqui, alguma coisa que seja. Mais um detalhe, a CCH do hospital, ela segue o protocolo da Secretaria do Estado. Então, quando a CCH estabeleceu os critérios lá de quem são os pacientes que devem ser isolados, é seguindo o protocolo da Secretaria do Estado do Paraná, que qualquer pessoa tem que seguir
E nessa noite para o promotor, que foi o promotor que ligou para mim, eu estava com uma ligação com o promotor e outra com a imprensa. Eu tinha que escolher qual dos dois que eu ia falar. Mas com o promotor, quando eu fiz as colocações em que a situação que estava no hospital internamente, sem leitos para atender alguém de isolamento ou de Covid, e os demais pacientes com risco de serem contaminados, então coloquem isso no documento e encaminhem para mim. Tudo bem, entendi. Então nós fizemos um documento, na hora estava a presença do diretor técnico e do diretor clínico para fazer o documento. Então o promotor naquela noite ele teve a sua resposta, sabe? Só para lembrar mais uma coisinha. O promotor falou do cadastro da central de leitos, né? O paciente Silvino, porque ele não foi cadastrado. Uma semana antes, nós tivemos um paciente que recebeu a unidade de sentinela. Inclusive, ele foi ao no hospital, um paciente de 33 anos. E esse paciente ele foi cadastrado na central de regulação via telefone. Ele veio com a planilha, que inclusive até hoje é o nosso manuário para o paciente, onde o pessoal da unidade de sentinela, de tempo em tempo, ligava para a central de regulação para passar os dados clínicos do paciente. Então, aí vai mais uma pergunta: por que o Silvino não foi cadastrado? Se o outro paciente, com uma semana de antecedência, foi cadastrado? Até você, desculpa te cortar, você adiantou uma pergunta minha, que eu queria saber se para cadastrar precisava dar entrada no hospital, não poderia ser feito por algum prontuário, alguma situação no seguinte, porque daí não tem nexo, né? O cara chega lá morrendo, você tem que aguardar um leito para poder... A gente tem conhecimento que o PA não tinha esse credenciamento para fazer, mas eu queria saber de vocês, né? Vocês sabendo, tendo esse discernimento que o paciente estava nessas condições, vocês não poderiam já, mesmo ele estando no pronto atendimento, pedir essa solicitação de transferência? Não, Cássia. Nós tivemos acesso por alguns dias só, porque foi a 6ª Regional liberou via formulário e a Central de Leitos cortou nós. Inclusive, eu passei um paciente lá e eles falaram: é o último paciente que vocês estão mandando assim, não está permitido. Foi aberta uma exceção para um dia para vocês e vocês já estão extrapolando. Falaram para mim. Sim, isso que falou, não deu uma semana. Só esclarecendo, né, Stephanie, que essa colocada... Só um pouquinho, doutor. Vamos pela ordem aqui, o secretário primeiro, daí o doutor fala. Pode falar. Então, o que foi nos passado, né, via formulário, nós fazíamos esse formulário e enviava, né? A partir do momento que eles cortaram essa possibilidade, a Fernanda entrou em contato com a 6ª Regional para depois que nós pudéssemos ter senha para poder entrar na central de leitos. Mas até ali, aquele momento que a gente fez teve essa possibilidade, foi nos cortado, porque esse paciente foi até o hospital, né? Ele foi transferido para o hospital. Sentinela, no primeiro momento, essa situação, não sabia que tinha que tirar ele, né? Ele ficou cadastrado na central de leitos dentro do hospital. Então, assim, tudo isso foi uma coisa nova, né? E foi uma coisa importante agora o PA ter essa possibilidade. Exatamente, foi esse aspecto crucial que acredito que a 6ª Regional caiu em si do erro que estavam cometendo, porque eles pensavam assim que era um ou outro caso que ia para o UTI e nunca ia dar esse tipo de situação. Eles não atentaram como era até de forma irresponsável não ter dado ao pronto atendimento o direito de já colocar na central de leitos, porque imagina que situação é o nosso hospital que não tem uma proteção, né? Não foi preparado para a Covid, de ter que receber cada caso de Covid mal para daí esse caso ir para o UTI. Então, quando eles perceberam que havia esse erro, esse furo, eles agora corrigiram. Mas isso tudo poderia ter sido evitado se essa correção já tivesse acontecido já dias atrás. Mas infelizmente não houve, né? Só para responder a sua pergunta, então, é proibido, né? Proibido, inclusive, houve uma falha de comunicação entre a nossa enfermeira e o atendimento e acabou se cadastrando o paciente de atendimento sem estar aqui no hospital. Nós recebemos uma notificação da 6ª Regional que em nenhum momento, em nenhuma hipótese, nós poderíamos cadastrar o paciente se ele está vaga enquanto que ele estivesse tanto no pronto atendimento
Infelizmente, né? Porque é uma situação que não tem como explicar isso, né? Como é que vai... Eu acho que a gente também houve uma falha por parte da assistência regional. Sim. Eles sabiam que o paciente estava grave no pronto atendimento, sabiam que o pronto atendimento não tinha opção para cadastrar. Por que eles não deram uma solução para o problema? Sabendo que o hospital não tinha um leito para aceitar. E vocês nunca passaram isso para a assistência regional? Vocês nunca passaram isso para a assistência, essa dificuldade de vocês? No dia com a assistência regional, eles sabiam que quase nem se paciente. A assistência regional estava em contato com o PA e com o hospital. Tá. Ela sabia disso. Ok. Logo no início de alimentação de dados na central de regulação, o PA tinha acesso. E foi a própria Sexta Regional que, né, cortou o acesso deles, que eles usavam no nosso mesmo. Então, a definição do paciente só poderia ser cadastrado na central de regulação de leitos veio da Sexta Regional. Não era uma decisão e uma sugestão nossa. Adriana, e você falou até do que eles não estão regulando para vocês, mas o dia que eu liguei lá, eles regularam, porque o paciente já estava aceito, eles regularam para o Rossio. E eu liguei lá e o cara falou que entendia que nós ainda éramos vocês, entendeu? Que eles ainda estavam entendendo que nós estávamos dentro do hospital. Mas vocês já estão cadastrados no primeiro de você? Exatamente, e lá na central ainda estava assim. Daí ainda toda vez a gente está ligando e pedindo a regulação para cá, para não correr o risco deles entender ainda que a gente é dentro do hospital e mandar nós para outro lugar. Obrigado, pessoal. Vou passar para as considerações finais, as perguntas dos vereadores, porque a questão de mérito da situação, quem vai julgar, a gente não está aqui para julgar a responsabilidade de vocês, nem a questão técnica, tá? Deixar isso muito bem claro. A gente está aqui para ver de que forma essa Casa de Leis pode contribuir para nós ter uma mudança. Será que precisamos cobrar alguma coisa da Sexta Regional? Será que precisamos cobrar alguma coisa do Executivo, do próprio hospital? Né? Porque denúncias diariamente a gente recebe, pessoal, tanto do hospital, tanto do pronto atendimento, e às vezes as pessoas estão acostumadas que eu sempre falo dos outros vereadores que passaram, que eles evitavam de falar com o servidor de saúde, falavam com o diretor do hospital, e isso está sendo uma novidade até para nós aqui nessa Casa de Leis, porque a gente não quer penalizar, a gente quer entrar no consenso. Porque, infelizmente, hoje eu vejo uma falta de diálogo entre o hospital e o PA. E nós não podemos, que o doutor Manfroni citou ali, que pessoas, por divergências profissionais, acabem atrapalhando o serviço do hospital. E se isso estiver acontecendo, a gente tem que apurar a situação e tentar resolver. Tendo apoio do judiciário, não sei, mas... eu tenho outras situações que não cabe salientar aqui, de próprias outras situações envolvendo o SAMU, que também o paciente ficou aguardando algum atendimento e ficou no pronto atendimento, tanto no hospital, e ficou jogando um para o outro. Espero que isso não seja verdade, que eu não vou apurar essa situação aqui dentro. Mas assim, é notório que existe... divergências pessoais de alguns profissionais de dentro do hospital e com esses profissionais que já estiveram no hospital, né? Mas o nosso papel aqui é achar uma maneira de tentar cobrar uma melhor transparência no serviço de vocês, assim como o pronto atendimento. Já estamos avaliando, fui até com a secretária Marli para Castro avaliar o modelo de contrato, né? Que a gente tinha um modelo de contrato para nós poder mudar essa situação aqui, que hoje, infelizmente, fala em preço de tabela SUS defasado, né? Tantas situações que nós podemos mudar, mas tem que sentar, que hoje, infelizmente, falta estrutura. Temos hospital novo sendo construído, mas eu digo que é a parede nova que está sendo construída só, porque se não vir recurso para a estrutura, a gente vai ficar na mesma para sempre. Então, vou passar a palavra agora para o vereador Jacques, para nós poder concluir, e aí nós registrar essa situação em ato aí, tá? Obrigado, Gessel. Quero aqui agradecer a todos do hospital que estiveram presentes aqui na nossa reunião, né? Muito importante para esclarecer os fatos. Também a Stephanie, a secretária nossa municipal de saúde do município, a Marli, né? Ouvindo aí a parte técnica, né? E da situação do caso clínico, né? Do paciente que deu a entrada de atendimento no PA e também até o posicionamento
conhecimento que o hospital teve do caso pela doutora Leila, né? Resumindo, sendo objetivo no caso do seu Silvino, né? O caso dele, realmente, ele necessitava de um leito de UTI, né? O atendimento dele, assim como foi muito bem atendido, né? Acredito ali dentro das possibilidades dentro do PA, essa situação dessa transferência para o hospital, ele não resolveria a situação do paciente, porque ele daria a mesma entrada que ele já tinha dado atendimento no PA. Seria isso, né? Que eu entendi aqui. Então, no caso, infelizmente, foi a falta desse leito de UTI, desse atendimento para a situação mais grave desse paciente, né? Então, é lamentável, né? Uma situação que nós estamos passando, né? Uma dificuldade muito grande, né? Muito triste isso aí, mas referente à questão aqui, até levantada aqui dos questionamentos, né? De estrutura, infelizmente não é de hoje isso aí, infelizmente a gente tem conhecimento, a gente não está aqui para cobrar algo a mais que hoje o município não tem condições de atender, mas com certeza, como o Gisele falou, a nossa intenção aqui é ajudar, né, ouvir as partes, esclarecer, porque não adianta ficar apontando o dedo para um ou para outro aqui, tentando acusar, porque é um momento que todo mundo tem que se unir, né? É um momento difícil, a gente sabe, até eu quero deixar aqui, né, parabenizar todos os profissionais de saúde, né, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, porque é um momento difícil, estão todo dia deixando as suas casas, as suas famílias, e no enfrentamento, né, de uma doença que chegou e infelizmente está aí e ela vai ficar, né? Então é um momento difícil, muitos óbitos, né, está acontecendo no Brasil, inclusive no nosso município, é muito triste isso aí, né? Inclusive esses últimos dias eu perdi familiares, né, e que foi um primo, né, e uma tia. Então, infelizmente, sem ninguém está preparado, né? Mas, infelizmente, só Deus que sabe, né? E nosso trabalho aqui, com certeza, é colaborar com vocês. Graças a um grande trabalho que aconteceu aí no passado, uma mobilização junto a uma parceria do Estado, hoje está saindo o novo hospital, né? Que era um sonho de todo São Mateuense. Mas é claro que a gente sabe que com esse novo hospital, nós precisamos dessa estrutura. E com certeza, acredito aqui, todos os vereadores aqui, nós dessa Casa de Leis aqui do Legislativo, acredito que o Executivo, acho que todos têm o mesmo objetivo de agrariar, né, junto aos deputados, emendas, investimentos e parceria com o Estado, né, cobrar junto à SES, ao Estado, para que sejam implantados os leitos de UTI nesse novo hospital. Não adianta nós termos um novo hospital, né, com uma estrutura, né, magnífica, mas sem estrutura clínica. Além da estrutura clínica, claro que nós precisamos de um efetivo de médico e tudo mais, mas tudo isso vai ter que ser trabalhado agora quando o prédio estiver pronto, né? A gente já tem que ir pensando, com certeza, nessas situações, para quando chegar, estar pronto, né? E com certeza, da minha parte, eu já venho conversando junto com o deputado federal, né, o Evandro Roman, inclusive, vocês são prova, né? A Adriana sabe disso, que é um deputado que trouxe já grandes emendas para ajudar o hospital aqui, né? Foi comprado vários equipamentos ali, né? Até para o centro cirúrgico e tudo mais. E é isso que ajuda, né? Que ajuda vocês, e eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu agradeço vocês aqui pela presença. Com certeza foi o meu entendimento, né? Eu queria entender a situação que aconteceu, e eu não estou aqui para julgar, para apontar o dedo para ninguém, mas sim, é importante a gente saber onde estão as falhas, como que aconteceu, para a gente poder corrigir e procurar sempre ir para o caminho correto, né? Então era isso as minhas considerações, e agradecer a todos que estiveram presentes aqui da equipe do hospital e também da nossa Secretaria de Saúde. Para que o PA não tinha, e a bomba de infusão também, que atendeu o paciente enquanto ele estava no PA, era a bomba de infusão do hospital. Então, dentro das nossas possibilidades, nós demos o atendimento. Então, quando se diz que o hospital negou o atendimento, né, eu acho que essa colocação está totalmente equivocada. E dentro da nossa possibilidade, nós também demos suporte para o paciente. E só mais um comentário também, referente à PCR do paciente, né? O Silvino, a Stephanie falou que fez uma consultoria com o pessoal da Sexta Regional de Saúde, que eles disseram que até 90 dias o RT-PCR pode dar positivo. Eu também fiz uma consultoria, faço uma pós-CCH em Curitiba, e fiz uma consultoria com o médico infectologista de São Paulo, muito bem conceituada. Mesmo disse que
era partícula viral que foi coletada naquele teste RT-PCR do paciente, como também pode ser uma nova reinfecção, né? Então, como que eu vou colocar um paciente desses, como o doutor falou, numa aula normal, juntamente com outros pacientes, e a hora que vem o resultado do paciente positivo, o que a população samatelense estaria pensando de nós hoje, né? A clínica, né, Cássia? A clínica do paciente, ele tinha uma tomografia de tórax limpa, né? A clínica, né, tinha todas as possibilidades para ser um Covid positivo. Aí eu estaria expondo os demais pacientes internados no hospital. Aí sim seria uma irresponsabilidade da nossa parte, né? Não só do CCH, os enfermeiros de plantão, a equipe médica e todos nós. Eu só queria deixar bem claro que assim, ó, a gente não aceitou o paciente por má vontade, a gente não aceitou porque o nosso aparelho respiratório estava cheio, né? E por não expor os demais pacientes internados. Graças a Deus a gente não aceitou, porque depois o teste veio confirmando o que a gente suspeitava, o Covid positivo. E que, né, fica a pergunta para vocês, se nós tivéssemos recebido esse paciente e agora com esse RT-PCR, qual que seria a posição de vocês, sabendo que a gente colocou um paciente numa unidade com outros pacientes e uma equipe inteira de enfermagem, médicos, atendendo esse paciente? Será que hoje nós estaríamos sendo criticados por ter sido responsável e colocado esse paciente, podendo vir contaminar outros pacientes e uma equipe inteira do hospital? Então, hoje, eu vejo, Adriana, que independente de qual posição o hospital tivesse tomado naquele dia, nós seríamos bombardeados por ataques de pessoas querendo nos prejudicar. Porque ambas as atitudes poderiam ter sido vistas como um erro. Então, receber o paciente, muitas pessoas acham que foi um erro. Mas hoje eu tenho certeza que o hospital estaria sendo acusado por irresponsabilidade de ter aceito um paciente com RT-PCR positivo, colocado numa unidade que não é uma aula do isolamento. Então, né, qual seria a posição dos senhores hoje se a gente tivesse colocado na clínica geral esse paciente? Com certeza. Obrigado, Adriana. Para encerrar, vereador Jorge. Para concluir, agradecer a presença de todos, dizer a vocês que nós estamos à disposição de vocês sempre. Nós somos representantes da população samateuense. Desta maneira, semana passada já realizamos e formulamos juntos aqui um requerimento para a 6ª Regional de Saúde quanto à questão da distribuição das vacinas, porque nosso entendimento estávamos recebendo um número menor pela faixa etária e profissionais de saúde. Estamos aguardando a 6ª Regional também nos responder quanto a isso. Mas eu acho que é dessa maneira que podemos construir uma saúde melhor, um município melhor, enfim. Temos que planejar. Se nós não nos reunirmos, sentarmos, mostrarmos quais são as nossas dificuldades, o que nós precisamos, não temos como saber fazer um diagnóstico para que possamos planejar. Então, contem conosco. A Câmara de Vereadores é a casa de leis, é a casa do povo, da população samateuense, e precisamos nos unir com vocês para que nossos munícipes tenham o atendimento que é necessário em São Mateus do Sul. Obrigado a todos. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Adriano, sobre a tua pergunta, certamente se vocês fossem crucificados por essa situação, a gente ia cobrar o pronto atendimento igual como nós estamos fazendo. Repito, não estamos julgando, apontando os culpados aqui, a intenção não é essa. O que eu fico aqui, o meu pedido para nós encerrar, é que a gente trabalhe com uma sinergia, trabalhe com um diálogo, trabalhe em conjunto, que vocês possam até responder os nossos ofícios. Não sei porque vocês não responderam o meu ofício ainda, estou cobrando isso aí, tá? Tá bom? Então, que bom, que a gente possa trabalhar, que a gente não está aqui só para acusar, apesar de nós ser fiscalizadores, né? Nossa função é fiscalizar, mas nós não estamos apontando. Infelizmente, não vai fazer, nada que a gente faça aqui vai trazer o seu Silvino Chaves de volta, mas que nós possamos usar esse exemplo para que a gente não leve nada para o pessoal, tanto para o hospital, tanto para profissionais externos, tanto para o executivo, e que nós possamos trabalhar junto, e quando chegar os orçamentos para nós aprovar aqui, de repasse do município, a gente sabe que a gente está aprovando alguma coisa que vai ser bem executado, que não vai ser um dinheiro que a gente está sabendo que tão, infelizmente, é mal falado na nossa saúde, e um dia a gente espera que isso melhore, né? Sei que não depende só do pronto atendimento, sei que não depende só do hospital,
E quero aproveitar e nesse momento tão difícil também parabenizar todos os excelentes profissionais aí da área de saúde. Então, eu só queria aproveitar esse gancho ali e agradeceríamos muito a cooperação se pudesse ser devolvido para o hospital a condição anterior, quando nós tínhamos como pagar o médico clínico de plantão, que desde então, desde que foi cessado o repasse para o médico clínico, quem tem custeado esse plantão tem sido o hospital. No dia, inclusive, que terminou o pagamento do médico clínico, eu estava de plantão e foi uma comissão ali no pronto atendimento dizendo que daquele dia em diante não teria mais plantão no hospital. E eu disse, não, vai ficar nem que nós receba, não, doutor Wilson, vai ficar nem que não receba mais. E disseram que o obstetra ia ser o geral. Não, também não vai para casa. O doutor de César estava lá, o doutor de César vai ficar aí como obstetra, o doutor Wilson vai continuar como plantonista, né? E naquele momento, foi uma coisa parecida, que foi entendido, digamos, talvez pela população regional, que nós não estávamos querendo internar alguns pacientes que estavam no UPA. Não era isso. Era que estava sendo... alguém do poder, né, estava achando que só pelo fato de não ter o repasse ia acabar o plantão do hospital. Então, se possível, para colaborar com o hospital, nós gostaríamos muito que o hospital venha amargando com prejuízo de R$30 mil mensais, que está saindo da onde não tem, para mantermos o clínico nosso de sobreaviso. Seria um bom apoio se pudessem nos ajudar. Isso aí, com certeza, o executivo vai estar tratando com a diretoria do hospital, né? Vai ter cada um vai falar o que acha conveniente, mas a gente torce aqui como vereadores para que vocês entrem no consenso e a gente possa trabalhar no bem comum aí. Dou encerrado essa reunião, obrigado pela participação de todos.